você a esse lugar. E se tem uma coisa que a gente procura aqui, mesmo com nossas limitações, com as nossas imperfeições, é seguir aquele que é perfeito, Jesus, e seguindo os passos daquele que é perfeito, Cristo, a gente procurar edificar e tratar com a nossa vida. Amém? E Ele tem uma palavra de amor para nós nessa noite, e eu estou aqui para receber ela junto com você. Amém? Da mesma forma você ir na sua casa. Convido então você que está com a sua Bíblia, abrindo o Evangelho de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Deus é bom. Amém? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o que, irmãos? E o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Senhor, é nessa fé que estamos aqui reunidos. A fé no Senhor Jesus, a fé na Tua palavra, a fé na Tua presença nesse lugar. E nós, meu Deus, te glorificamos por tudo isso. Queremos te pedir, Senhor, continue tratando as nossas vidas e vem falar ao nosso coração nessa noite. Temos aprendido sempre, Tua palavra é força, Tua palavra é luz e direção para a nossa vida. Estamos aqui para recebê-la. Cremos tanto no Teu agir, que desde já te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Então, o Senhor quer ter uma conversa com a gente hoje. Pegando carona no vocabulário aí jovem, que eu sou jovem, o Senhor tem um papo reto com a gente hoje aqui. Eu não canso de me admirar, irmãos, como todas as situações aparentemente comuns que envolvem Jesus, ele aproveita sempre para trazer uma lição. Com Jesus não tem viagem perdida. Ele faz de um fato, de uma situação, uma oportunidade grandiosa de tratar com os discípulos, de tratar com a gente, porque é a palavra de Deus se manifestando diante de situações. Esse episódio aqui é bem famoso, quer ver? Quem aqui nunca tem ouvido essa passagem? Todo mundo já ouviu falar. A passagem do jovem rico.
Esse rapaz que o texto não fala o nome, mas quando se encontra lá com Jesus, parece que Jesus estava meio aborrecido nesse dia, que ele chega dizendo assim: bom mestre, o que é que precisa para a gente herdar o reino de Deus? E por que você está me chamando de bom? Só tem um bom que é Deus. Eu vim até conversando com meu filho, disse: pai, isso aí nem difícil de entender isso, né? Aí, só abrindo um parêntese, para quem acha estranho essa passagem, houve um período no ministério de Jesus que ele precisava passar, vamos dizer assim, despercebido. Porque se descobrissem quem Jesus era no início, não haveria tempo para que o propósito de Deus se manifestasse. Eu penso que alguém também já viu alguns episódios onde ele curava alguém e dizia assim: vá e não diga. Você já viu isso? Por que essa preocupação? Porque Jesus, ele tinha um cronograma celestial a ser cumprido. E quando esse rapaz aqui, que é obviamente um judeu, que vai chamar Jesus de bom, Jesus meio que tirando assim ele de campo e dizendo: só tem um bom que é Deus. Amém, amados? Fecha o parêntese aí. E aí segue. Jesus dá a resposta para ele. Jesus fala de princípios da lei. Guardar os mandamentos, falar sobre honrar pai e mãe, tudo isso. Quando Jesus dá essa lista, o que é que ele responde? Tudo isso eu faço desde que eu era adolescente. Aí vem a palavra que Deus me chamou a atenção aqui para a nossa vida no dia de hoje. Sabe, irmãos, o que Jesus faz aqui é algo tão especial e tem toda a importância naquilo que se refere a respeito de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento um com o outro. E ao mesmo tempo é algo muito difícil, se eu não puder dizer para todos, mas eu vou dizer, para a maioria de nós é muito difícil fazer isso aqui. Primeiro porque todos nós temos um contexto histórico, cada um aqui tem uma história, tem uma cultura, teve uma criação diferente, mas algumas coisas parece que só muda de endereço. Uma outra coisa agravante é o contexto de mundo que a gente vive, que vai totalmente na contramão disso que Deus quer tratar aqui nessa noite. Por isso que é um desafio, mas é importante, é necessário, porque só dessa forma, trabalhando isso, é que nós vamos ter de verdade um relacionamento com Deus saudável, um relacionamento um com o outro saudável da mesma forma, e consequentemente sim, atrair bênção de Deus para a nossa vida. Aí vem a tal da palavra que eu estou usando muito de uns tempos para cá, que é a tal da assertividade. Jesus aqui foi 100% assertivo. Para quem gosta de compreender ainda melhor, eu sei que você sabe, mas o significado dessa palavra, a gente nos diz o seguinte: ser assertivo é ser firme e direto, sem sentir ou causar constrangimento. Assertividade é a capacidade de se afirmar de maneira clara, objetiva e transparente, sem delongas. A palavra diz que Jesus olha para aquele jovem, o ama e diz: falta uma coisa para você, que eu preciso falar para você. O que foi que Jesus viu ali? Viu um homem muito apegado a questões materiais, e esse apego a essas questões materiais estava comprometendo a sua comunhão com o Senhor. E no amor Jesus falou isso: pegue o que você tem, venda para os pobres, dê dinheiro para os pobres e me siga, você vai ter um tesouro no céu. Infelizmente, para a tristeza de muitos de nós, para a tristeza de todos nós, aquele jovem não faz isso. Ele se constrange, na verdade ele fica triste, porque ele tinha muitas posses, e ele vai embora. Mas o que é que Deus quer tratar aqui?
Jesus, ele não deixou de falar o que precisava ser falado. De imediato a gente já vê que Deus é um Deus mais que assertivo. Deus, ele nunca vai falar o que a gente quer ouvir. Deus sempre vai falar o que a gente está precisando ouvir. E outra, porque ele nos ama. Exatamente porque ele nos ama, ele vai falar o que nós precisamos ouvir. Não é à toa que Jesus Cristo, ele se apresenta, me ajude, como o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O nosso relacionamento com o Senhor, ele tem como base a sinceridade, a verdade e a assertividade. E veja, isso vale para nós. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui, ninguém gosta de ter alguém fingido perto de você. Estou certo ou estou errado? Quem que gosta de falsidade? Quem que gosta de falta de sinceridade? E você vai ver, eu orando e estudando e meditando aqui na palavra, amados, como a Bíblia fala muito sobre isso. Mais do que óbvio, porque Deus, estamos falando de um Deus da verdade. Um Deus que é a pura verdade. Inclusive, ele vai dizer que quando a gente conhece a verdade nos liberta. Alguns pontos para que fique ainda mais reforçado essa questão dessa assertividade e dessa verdade. Primeiro, isso nunca vai agradar o coração de Deus. Lá em Zacarias, eu leio para você. Zacarias 8,16 diz o seguinte, ó. Eis o que devem fazer. Ó, tá ali já. Essa mídia é uma maravilha, não é não, gente? Amém? Estou falando de verdade, viu? Amém? Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade. Olha o que Deus diz. Porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Eu também, e eu sei que você também não gosta de falsidade. E Deus odeia isso. Por quê, pastor? Óbvio, amados, a falta de sinceridade e a falta de verdade em todo e em qualquer relacionamento vai sempre trazer prejuízos. Sempre. Nada vai se sustentar por muito tempo aquilo que tem como base uma mentira. Onde não há sinceridade, nada se sustenta. Às vezes fica aquela questão, pastor, mas às vezes, aí entra aquela questão cultural. O que tem? É só uma mentirinha. Ou então, é porque eu não quero magoar, eu não quero ofender, eu não quero entristecer tal pessoa. Só que, seguindo dessa forma, vai ser exatamente isso e muito mais que vai acontecer. Quem está entendendo isso aí? Precisamos falar o que precisa ser falado. Precisamos falar a verdade. Uma outra coisa que vai trazer, que se não cuidar traz condenação, Tiago 5,12 vai dizer o seguinte: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Ou é, ou não é, ou é sim, ou é não. Você vê como isso, veja a questão da dificuldade, veja como isso vai muito de coisas do dia a dia. Eu até falei isso aqui mais cedo. Aí chega aquela pessoa que você gosta, aí pergunta, essa camisa tá bonita, amor? Aí olha assim, tá bonito, não, tá mesmo. Mas pastor, se disser que tá feia, vai ficar triste. Aí você não fala, a camisa tá pelo avesso, a camisa tá feia, a pessoa sai, daqui a pouco, olha ali, aquilo ali não tem amigo não. Olha para aquela situação. Você consegue entender isso? Eu peguei esse exemplo bobo, amado, simples, mas isso vai de coisas muito mais profundas. Quando, por exemplo, situações que magoam a gente, situações que entristecem a gente.
escute, viu? O nosso cérebro, ele tem uma capacidade extraordinária, mas até onde a ciência estudou até agora, telepatia é só na ficção. Então, eu não tenho a obrigação, começando até ontem com o Alisson, a gente falou sobre isso, né, Alisson? Eu não tenho como saber o que está passando na cabeça de Alisson, nem ele na minha, a não ser que ele fale. A não ser que ele fale, missionário. Se não... E sabe o que acontece muitas vezes? Coisas que vão acontecendo na nossa vida, vão nos machucando, vão nos magoando, pessoas vão nos ferindo, consciente ou muitas vezes inconscientemente. A pessoa vai acumulando isso, não fala o que precisa ser falado, e isso vai adoecer emocional, física e espiritualmente. Porque nós não fomos projetados para isso. Quem está entendendo isso aí? Sabe aquela situação de que precisa... Ah, pastor! Mas é por isso então que eu coloco tudo para fora. É por isso que eu digo na cara. É por isso que eu... Diga para o seu irmão, calma, irmão. Lembre-se. Diga assim, lembre-se. Que tem que ser no amor. Amém? Antes que você pense, pastor, agora ninguém me segura. Espera aí. Como diz o outro, muita hora nessa calma. Ou muita calma nessa hora. É no amor. Precisa. Porque às vezes, não é o que se fala, mas como se fala que faz a diferença. Muitas vezes a gente pode estar cheio da razão, mas pela forma que a gente vai colocar isso para fora, a gente perde a razão. É nisso que se dá o princípio da assertividade. É você ser firme e direto, mas sem sentir ou também e sem causar constrangimento. Não é solto que essa frase está aqui no texto. Jesus olha para aquele homem, o ama e diz: está faltando uma coisa para você. Quem está entendendo isso? Amém, amados? A Bíblia vai reforçando de muitas formas. Quem quer uma vida feliz aqui? Você quer ser feliz na vida? Quer ter dias felizes? Olha o que o Senhor fala no Salmo 34. Salmo 34, 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu quero. Quem quer? Amém? Olha aí o caminho. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Isso traz felicidade. Isso traz felicidade. Guardar a minha língua do mal e os meus lábios da falsidade. O que é o falso? O que é uma coisa falsa? É aquilo que tem até uma aparência de verdadeiro, só que não é verdadeiro. O falso parece com algo verdadeiro, só que não. Aí vem a pergunta para nós: como tem sido os nossos relacionamentos? Tem sido verdadeiros? Ou às vezes está existindo falsidade nisso? A gente tem que pensar. Ao ponto de que no momento que eu sou verdadeiro, isso traz bênção para a minha vida. Isso traz paz para a minha vida. Isso traz alívio para a minha alma. Isso traz paz para a minha consciência. Repito. Você entendeu porque é difícil? Você entendeu? Está entendendo a dificuldade nossa? Existe todo um contexto que a gente vive, às vezes até de pequeno. Sem querer, a gente às vezes é ensinado assim. Quantos já não ouviram de repente a mãe ou o pai que não quer atender ninguém, e você criança lá, chega alguém, aí o pai e a mãe gritam assim: diga que eu não estou. Foi só eu que passei por isso, irmão? Diga que eu não estou. Aí a gente, guri, que é guri, raiz, vai dizer: mãe mandou dizer que não está não. Não é? Mas a criança vê aqui e diz: mamãe está mentindo, então mentir não tem nada a ver, é coisa, todo mundo faz. Não é? Mas se eu falar, não precisamos falar, amados. Precisamos. Se eu amo mesmo, eu preciso falar. Precisamos seguir por esse caminho. Aí o contexto de dificuldade do mundo. Irmãos, tem coisa mais falsa do que o mundo? Pense.
Pense no quantas pessoas estão tendo uma vida aí tão somente de aparência. Vá dar uma olhada na rede social, é todo mundo feliz ali. É uma foto mais bonita que a outra. Pense, mas ali é a foto. Será que aquela felicidade, aquele sorriso é de fato verdadeiro? Ou aquela pessoa está ali desesperadamente em busca de algum tipo de aprovação ou aceitação, através de números que nem sempre são verdadeiros? Eu soube esses dias, tem um pessoal que entende aqui de mídia, que tem gente que compra seguidor, né Carol, não tem isso? Compra. Aí você paga e seu Instagram sobe e você fica feliz. Feliz? Feliz? A aparência, sabe? Eu falei, sabe, sobre pessoas que a gente... aquele povo da televisão, povo bonito, né? Você já viu de perto o povo da televisão, como é? Gente, ali tem tanto quilo de reboco, de massa, corrida, que quando desmonta ali, a realidade é outra. Mas por quê? Por quê, amados, isso? Porque o mundo exatamente prega isso. A hipocrisia, a aparência, a falta de sinceridade, a necessidade muitas vezes de querer ser aprovado, aceito, vai fazendo com que as pessoas negociem isso e vão tendo relacionamentos superficiais, sem sinceridade, sem verdade. E eu sei que todos nós amamos a sinceridade, porque só quem já sofreu com mentira e com falsidade vai entender a importância de um amigo verdadeiro, numa hora certa, que fala o que a gente precisa ouvir. Eu sei que você tem amigos assim, mas veja como são poucos. Porque é amigo que amigo fala, se ama vai falar. Amém, amados? Jesus nos ama, por isso que Ele fala assim com a gente. E outra, isso aqui é passaporte para o céu. Quem quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, gente. E nós vamos para o céu. Salmo 15, versículo 1 em diante, diz o seguinte: quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Versículo 2: aquele que é íntegro e em sua conduta e pratica o que é justo e que de coração fala. Versículo 3: e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Versículo 4: e que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Esse vai morar no céu. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente, e quem assim procede, nunca será abalado. Entendeu o desafio? Mas a gente vai encarar esse desafio, porque isso fortalece. Eu preciso então, você quer saber quem são realmente as pessoas verdadeiras que estão perto de você? Fale a verdade para elas, seja sincero com elas. Só aqueles que são de verdade vão permanecer. Você quer saber se alguém realmente se importa com você? Fale dos seus sonhos para ela. Fale de coisas boas na sua vida que estão acontecendo. Dê uma olhada para a expressão dela. Gente, é sério isso. Olhe, o nosso corpo, essa coisa linda e espetacular que foi projetada por Deus, ele é perfeito, é uma coisa perfeita. É perfeito, porque sabia que nós, fisiologicamente, nós não fomos projetados para mentir. Fisiologicamente, nosso corpo, o nosso cérebro, missionário Deus, não processa mentira. Tanto que estudiosos, que sabem um pouquinho mais do que eu, tem as pessoas que conseguem identificar quando alguém está mentindo, porque o corpo sempre vai sinalizar de alguma forma. Você já ouviu estudos como esse? Né? A pessoa conta uma mentira, sei lá, ou o calcanhar balança, ou a sobrancelha treme, né? Ou coça o nariz, ou o olho vai para lá. Por quê? Não processa. O cérebro entende. Isso não é verdadeiro, não é lógico. Porque nós somos criados sobre um princípio de verdade. A mentira, ela tem um pai, ele não é gente boa não. O diabo é o pai da mentira.
E essa falta de verdade, essa falta de assertividade tem destruído nossa vida, destruído nossos relacionamentos. Vemos cada vez mais relacionamentos superficiais, circunstanciais, onde deveríamos já de princípio chegar a dizer, olha, se eu te amo, eu preciso falar isso. E se eu amo também aquela pessoa, eu também vou saber ouvir. Até porque, lembre-se que isso tem um tempero, é o amor. É o amor. E eu repito isso, não é o que você vai falar, mas é como também você vai falar. Isso não nos dá o direito, pastor, agora ninguém, pronto, eu já estou aqui com a lista já, quando eu chegar em casa, eu vou abrir o verbo. Paz, irmão, paz. Colossenses, capítulo 4, versículo 6, vai dizer o seguinte, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Precisamos falar o que precisa ser falado. Se há amor, eu preciso fazer isso. É a tal da assertividade. Não guarde não. Não guarde não. Se doeu, fale. Porque eu falei aqui muitas vezes, amados, estamos sendo machucados e a pessoa que está nos machucando nem está sabendo. Porque a gente não falou. Mas se eu falar, falando de, por exemplo, de certos tipos de relacionamento, um relacionamento que está no início e você percebe que aquilo ali já está de alguma maneira causando mal para você, não caia nesse erro que muita gente cai. Não, eu vou insistir porque quando casar melhora. Isso procede, irmãos? Não. Então não é bom, olha, deixa eu falar a real. Isso e isso. Eu sou assim. Eu sei que quando a gente vai falando aqui de relacionamento, nós nos apresentamos sempre com aquela coisa da conquista. Todo mundo é bonzinho, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é lindo, todo mundo é cheiroso, né? Quando começa a namorar, o negócio é forte. Mas escute, isso aí tem uma fase. Precisa se passar sempre para uma fase. Por isso que, eu não sei porque que eu estou entrando nisso aqui agora, mas Deus sabe. Por isso que a questão da palavra namoro significa conhecimento. É no namoro que a gente se conhece. É namoro que a gente precisa conversar. Mostrar quem a gente é. Se eu amo, eu sou sincero. E eu vou dizer para você, Deus ama demais você. Deus ama demais cada um de nós. Demais. Por isso que Ele é sempre direto com a gente. Você quer ir para o céu? Quero, então deixa o pecado. Se você ficar pecando, você vai para o inferno. Mas como eu não quero que você vá para o inferno, deixe essa vida, me receba na sua vida, caminhe comigo que aí você vai. Eu falo isso porque eu te amo. Quem está entendendo isso? Que possamos rever então. Repito, é um exercício. Não dá também para a gente resolver tudo de uma vez, não. Uma coisinha de cada vez você vai pontuando. Uma coisinha de cada vez você vai falando, mas vai colocando para fora. Vai falando, porque isso é princípio de Deus. Isso é princípio de relacionamento sadio. Isso é princípio de verdade. Nem sempre vai ser muito agradável, porque a gente só quer ouvir o que a gente quer. Para aquele jovem foi muito desagradável. Puxa, mandar eu vender minhas coisas. Eu vendo não, Brunão. Vou vender não. Foi desagradável para ele. Mas aquilo era a verdade. Jesus não deixou de falar por isso. E precisamos trabalhar isso também na nossa vida. Poxa, pastor, eu pensei que a palavra hoje seria diferente. Eu também. Mas eu sempre peço aqui, Deus, seja feita a tua vontade. Aí Deus vem e traz isso, para que possamos trabalhar isso na nossa vida. E na contramão, num mundo de tanto fingimento, de tanta aparência, de tanta falsidade, de tanta mentira, o povo de Deus permaneça com a verdade, com a sinceridade no amor, porque aí sim Deus vem e confirma a bênção dele na nossa vida. Amém, amados? Então que a gente possa rever isso no nome de Jesus e entender que a verdade é sinal de amor.
a verdade em amor, a verdade e a palavra temperada com sal, que seja agradável, mas que seja principalmente sincera e verdadeira. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Pense numa palavra poderosa, o tal do não. Gente, o não liberta a gente. Quando a gente fala não para um monte de coisa na nossa vida, ajuda pra caramba. Tem gente que quer ser bonzinho, quer ser aceito, vai dizendo sim para todo mundo. Isso não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Porque, escute, viu? Por mais que você faça, por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nunca. E no dia que você falar o não, tu vai sair por ruim, viu? A gente está no mundo que é o seguinte, a meta é 100. Você fez 99, falhou no 1. O pessoal vai ali fuzilar por causa do 1. Ninguém vai se lembrar dos 99 que você fez. Então vamos ser sinceros também com a gente. Oh meu Deus, com todo respeito eu vou falar isso comigo. Eu preciso deixar de ser besta. Eu preciso deixar de ser idiota. Pensar um pouquinho também na minha vida. Eu tenho dignidade. Eu sei que quem me ama vai me amar e se aproximar de mim por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu posso fazer ou oferecer para aquela pessoa. Cuidado com os interesseiros que andam ali arrodeando. Tem um monte de vampiros, gente, querendo sugar nós. Enquanto tem sangue, está ali, ó. Acabou o sangue, lhe dá um chute tão grande. Vivia dizendo que lhe amava. Vivia dizendo um monte de coisa. Mas você não percebia a falta dessa verdade. Amém, amados? O que eu sei de uma coisa, vou falar uma verdade, uma grande verdade aqui. Deus te ama. Deus ama essa igreja. Deus tem o melhor para a sua vida. Ele te ama demais, demais, demais e só quer o teu bem. Você crê nisso? Então aplaude ele bem forte, que ele é para ele agora. Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor? Estou lembrando agora da série, filho. Vocês têm um pastor que é meio doido aqui, não reparem não, viu? Estou sendo bem. Tem uma série que eu gosto bastante. Estou até pensando em ver de novo, não sei se eu vou ter tempo. The Office. Quem conhece The Office aqui? The Office. Não? Só nós, né, Johnny? Vocês não sabem. Conhece The Office? Né? Os primeiros episódios você vai dizer, vixe, que doidice é essa aqui? Pra quê? Aí quando você consegue passar pelos primeiros episódios, é uma série tipo documentário falso, que fala do dia a dia dentro de um escritório, de uma fábrica de papel. Dunder Mifflin. O chefe é doido, mas tem um coração gigante. E tem vários funcionários lá, cada um com